Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. As duas maiores cidades brasileiras suspendem aulas e eventos públicos. São Paulo e Rio de Janeiro têm transmissão comunitária de coronavírus. Não é mais possível identificar a origem da contaminação. O festival Lollapalooza é transferido para dezembro. O Ministério da Saúde recomenda isolamento de 7 dias para quem chega do exterior. O presidente Jair Bolsonaro anuncia que o teste de coronavírus deu negativo. No porto do Recife, um navio é retido com 2 casos suspeitos a bordo. A OMS declara que o novo epicentro da pandemia é a Europa. 14 países fecham fronteiras para estrangeiros. Nos Estados Unidos, Donald Trump declara emergência. E destina 50 bilhões de dólares para combater o coronavírus. A cotação do dólar volta a subir. A bolsa tem dia de alta na pior semana desde a crise de 2008. Veja agora no Jornal Nacional. O número de casos confirmados do novo coronavírus em todo o Brasil passou de 100. O Ministério da Saúde registrou 98 casos, mas depois da divulgação oficial, a Bahia, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul e o Amazonas confirmaram mais 9 casos. Com isso, o total é de 107 brasileiros com a Covid-19. 1.485 pessoas estão com suspeita da doença. 1.344 casos foram descartados até agora. O Ministério da Saúde considera que os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo já têm transmissão comunitária ou sustentada do novo coronavírus. Não dá mais para saber de quem veio a contaminação. O novo cenário muda as orientações das autoridades de saúde, mesmo nas cidades onde ainda não há transmissão sustentada do vírus. O objetivo do governo é evitar que o contágio ganhe velocidade, atingindo um número grande de pessoas ao mesmo tempo. Nós estimamos que a cada 3 dias o número de casos possa dobrar se nós não adotarmos nenhuma medida proposta de não farmacológica. Porque essa doença ela tem características de uma velocidade muito expressiva. Alguns cuidados são de natureza pessoal. Cada um tem que ser responsável por atitudes que ajudem a reduzir a velocidade de propagação do vírus. São cuidados com a higiene, como lavar as mãos com frequência, limpar e desinfetar superfícies e objetos como brinquedos e maçanetas, manter a casa abastecida com produtos de higiene, limpeza e remédios. Mas atenção para as quantidades. Não vale a pena comprar produtos demais que depois vão perder a validade. E algumas mudanças de hábito enquanto a pandemia durar, como adiar eventos com muitas pessoas e aglomerações, evitar viagens, cinemas, shoppings, shows. Essa medida vale especialmente para idosos e pessoas com outras doenças. E quem tiver viajado para o exterior deve fazer isolamento domiciliar de 7 dias, mesmo se não apresentar nenhum sintoma. Outra preocupação do governo é tentar evitar uma corrida desnecessária ao sistema de saúde e, dessa forma, garantir vaga para quem realmente precise. Já as pessoas com sintomas do novo coronavírus, como febre, coriza e tosse, devem permanecer em casa. Só se o estado de saúde piorar é que elas devem procurar um médico. Nos postos de saúde, o Ministério orienta que esses pacientes sejam atendidos o mais rápido possível, para evitar que eles fiquem na sala de espera com outras pessoas. Pacientes com forma leve da doença não procure atendimento em unidades de pronto atendimento, nas UPAs, ou serviços terciários e utilize a infraestrutura de suporte disponibilizada pelo posto de saúde, que trabalhará com triagem rápida. E diante da mudança de condição para a transmissão sustentada nas cidades do Rio e de São Paulo, o Ministério da Saúde anunciou recomendações específicas que deverão ser adotadas por toda cidade que chegar à mesma situação. O que muda é que, naquelas localidades que eu tenho transmissão comunitária, eu não preciso ficar monitorando casos leves e moderados. Eu vou trabalhar com casos graves. Síndrome respiratória aguda grave. O Ministério mantém a recomendação de que não deve haver pânico, mas orienta algumas medidas adicionais, como reforçar o cuidado com aglomerações, indo a supermercados e lojas fora do horário de pico. As empresas devem estimular o trabalho em casa ou em horários alternativos, e as escolas devem discutir a antecipação de férias. As autoridades de saúde devem ficar atentas à ocupação dos leitos de UTI. Quando a ocupação chegar a 80%, a cidade pode decretar quarentena.
O gestor deve avaliar a possibilidade de declaração de quarentena para aquela área definida. De repente é um bairro que tem muito idoso, de repente é um bairro que tem muita circulação. Então você pode ser um quarteirão, pode ser uma rua. Então não necessariamente é a cidade inteira, mas você pode ser o próprio hospital. O governo federal também está adotando medidas restritivas para todos os servidores do executivo que trabalham aqui em Brasília ou em outras cidades. A partir de agora, a necessidade de cada viagem internacional de um servidor deve ser reavaliada. O funcionário que viajar para fora do Brasil e apresentar sintomas na volta deve trabalhar à distância por 14 dias. Se não tiver sintomas, mesmo assim deve ficar em casa, mas por 7 dias. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que teve contato com senadores que participaram da viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, decidiu fazer o exame para o novo coronavírus. O resultado ainda não saiu. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella e o governador Wilson Witzel anunciaram um pacote de medidas para conter o coronavírus. Na cidade onde o transporte público obriga as pessoas a uma proximidade perigosa em tempos de coronavírus, o prefeito do Rio sugeriu que as indústrias e o comércio alternem os horários de início das atividades pela manhã. Em todo o estado, estão suspensas por 15 dias atividades com grandes aglomerações, como eventos esportivos, shows, feiras, congressos, comícios e passeatas. O cancelamento vale para eventos que já estavam autorizados. As taxas que foram pagas para se obter o alvará da prefeitura serão reembolsáveis ou utilizadas em outro período. Assim, eles devem proceder também com as pessoas que compraram ingresso. Enquanto durar a pandemia, as férias dos funcionários da saúde e da assistência social da prefeitura estão suspensas. Um decreto municipal autoriza o prefeito do Rio a criar várias normas restritivas se necessário, entre elas, proibir a entrada e a saída de pessoas da cidade. Uma das principais medidas adotadas pela Prefeitura do Rio e pelo governo do estado foi a alteração do calendário escolar. O município decidiu suspender as aulas por pelo menos uma semana, mas manteve as refeições dos estudantes. Já o estado decidiu antecipar as férias. As visitas nas prisões estão proibidas nos próximos 15 dias, por determinação do governo do estado. Neste período, também ficam fechados cinemas, teatros, centros culturais e museus. Acredito que essa é a melhor determinação que há do poder público, que a gente evite a proliferação dessa doença através de evitar aglomeração de pessoas. Quando for possível, os servidores públicos devem trabalhar em casa. Então tomamos essas medidas drásticas, seguindo orientações técnicas, como foi na Coreia do Sul. Se não tomássemos as medidas, teríamos um risco de ter uma rápida epidemia e não temos condições de atender. Como disse, em nenhum lugar do mundo teria, como aconteceu na Itália. O governo de São Paulo e a prefeitura da capital determinaram a suspensão gradual das aulas a partir da semana que vem e proibiram aglomerações com mais de 500 pessoas. Por ter o maior número de casos confirmados e suspeitos do país, São Paulo vai começar a impor medidas mais fortes de afastamento social. O anúncio foi feito pelo governador do estado, ao lado do ministro da Saúde, de secretários e do coordenador do Centro de Contingência do Novo Coronavírus, o médico Davi Wippe. E nós temos a prova da transmissão comunitária entre paulistas que não viajaram e não têm contato conhecido com o indivíduo coronavírus positivo. Isto qualifica a informação de transmissão comunitária na cidade de São Paulo, portanto, no estado de São Paulo. O governador João Dória determinou a suspensão de eventos com mais de 500 pessoas. Os eventos de ordem pública, evidentemente, serão suspensos, porque cabe ao governo do estado e ao governo municipal da capital de São Paulo tomarem a decisão, e a decisão está tomada. No que tange à área privada, a recomendação é para que, a partir deste momento, possam gradualmente suspender estes eventos a partir de amanhã ou depois de amanhã, comunicando, evidentemente, aos responsáveis pela organização
e ao público em geral. Eles ainda anunciaram a suspensão de aulas nas escolas da rede pública do estado e do município de São Paulo. Mas o ministro fez questão de avisar: as crianças não devem ficar com os avós, porque os idosos são mais vulneráveis ao novo coronavírus. E cada família, cada um cuida do seu. Está na hora de filho assumir que tem pai, tem mãe e que não é. Vamos terminar, vamos interromper as aulas? Não deixe criança e adolescente com avô, com gente de idade. Para evitar o risco de transmissão dos menores para os mais velhos, as escolas vão ficar abertas na semana que vem para tirar dúvidas e dar tempo para os pais organizarem uma nova rotina. Na semana seguinte, as aulas serão suspensas. O governo está recomendando que as escolas particulares façam o mesmo. Durante a semana que vem, nós teremos aula normal. De segunda a sexta, as escolas estarão abertas para passar uma série de informações sobre prevenção, inclusive para que os alunos saibam quais são os procedimentos. Segunda-feira, 23, não terá aula. Na próxima semana, aula em todas as escolas, merenda em todas as escolas, muita informação para a prevenção nas nossas escolas, mas já dispensando, sem falta, os alunos que eventualmente já puderem ficar em casa. Isso que é o gradativo. Em meio aos anúncios, uma notícia foi recebida com alívio e aplausos. Nós estamos aqui com a presença do superintendente do Hospital Albert Einstein. Ele me autorizou a anunciar a cura do primeiro brasileiro internado com coronavírus. O paciente não foi identificado. O médico Davi Wipp explicou apenas que foi a primeira alta entre os pacientes que precisaram ser internados. O Lollapalooza Brasil, marcado para o começo de abril em São Paulo, foi transferido para 4, 5 e 6 de dezembro. A organização do festival diz que as atrações principais, como Guns N' Roses, Strokes e Travis Scott, continuam confirmadas na nova data. Em Minas Gerais e em Goiás, os governadores decretaram emergência em saúde pública. Em Goiás, eventos com concentração de pessoas foram cancelados. No Rio Grande do Sul, 4 universidades federais suspenderam aulas. E em Sergipe, o Tribunal de Justiça só vai funcionar em sistema de plantão. Um paciente infectado pelo novo coronavírus descumpriu o isolamento no Espírito Santo e viajou para São Paulo. O brasileiro que mora na Inglaterra estava em Vila Velha visitando parentes que agora apresentam sintomas da doença. Ele foi localizado pela Polícia Federal e posto em quarentena num hotel de São Paulo. A seguir, o presidente Bolsonaro anuncia que o teste para coronavírus deu negativo. Um navio no Recife com casos suspeitos é impedido de atracar. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que o teste dele para o novo coronavírus deu negativo, horas depois de uma rede de TV americana ter afirmado o contrário. O presidente começou a ser monitorado depois da confirmação de que o secretário de comunicação, Fábio Weingarten, está com a Covid-19. O material para exame do presidente Jair Bolsonaro foi colhido ontem à tarde no Palácio da Alvorada. O filho Eduardo e a primeira-dama Michele, que estiveram com Bolsonaro na viagem aos Estados Unidos, também fizeram o teste. Hoje, no fim da manhã, o canal americano Fox News divulgou que o teste do presidente brasileiro tinha dado positivo para coronavírus, que, segundo Eduardo Bolsonaro, a confirmação dependia de um segundo teste e que a Casa Branca havia marcado reunião interna de emergência. Numa rede social, o correspondente da Fox News na Casa Branca, John Roberts, postou: "O filho de Bolsonaro disse à Fox News que o teste preliminar para coronavírus em seu pai deu positivo. Eles aguardam resultados de um segundo teste." Pouco depois, o próprio presidente Bolsonaro foi à internet para desmentir a informação. Com a foto de braços cruzados, num gesto simbólico de provocação que tem repetido, escreveu: "HFA, Sabin atestam negativo para o Covid-19 o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro." Quase na mesma hora, o filho Eduardo Bolsonaro também se manifestou em rede social.
jamais falei com alguém da imprensa que testes do presidente Jair Bolsonaro tenham dado positivo. Jamais. Até porque essa informação jamais chegou para mim. A única informação que tenho é que o presidente Jair Bolsonaro, o ministro general Heleno e eu testamos negativo para coronavírus. A Fox entrevistou o deputado Eduardo Bolsonaro. Ele disse em inglês ter recebido a confirmação de que o resultado do exame do presidente tinha sido negativo. A jornalista perguntou então o que aconteceu e se o primeiro teste tinha dado positivo. Eduardo respondeu que não tinha essa informação e completou: a informação que eu tenho é de que os resultados saíram agora e que ele é negativo para coronavírus. Eu nunca ouvi que ele tivesse dado positivo em um primeiro exame. É algo que eu não sei. Está tudo bem agora. Foi então que o correspondente da Fox News na Casa Branca publicou na internet: depois de dizer à Fox News que seu pai fez um primeiro teste positivo para coronavírus, Eduardo Bolsonaro agora diz à Fox News que o teste foi negativo. Bolsonaro diz que entrou em contato com a Casa Branca. E, na sequência, John Roberts escreveu: esclarecimento vindo do Brasil. Eduardo Bolsonaro diz que um segundo teste de Jair Bolsonaro deu negativo para coronavírus. Logo depois, a Fox News publicou uma nova versão da reportagem, em que atribuiu confusão a reportagens do Brasil, que inicialmente indicaram que Bolsonaro tinha testado positivo, e ao filho dele, que pareceu confirmar isso para a Fox News mais cedo nesta sexta-feira. O Jornal Nacional procurou a Fox News. Por e-mail, um porta-voz da emissora informou que obteve a confirmação por escrito de Alex Fares, que a Fox News disse ser porta-voz de Eduardo Bolsonaro, e que depois Eduardo Bolsonaro confirmou à emissora por telefone que o teste do presidente tinha dado positivo. O Jornal Nacional teve acesso às mensagens em inglês e a Fox News confirmou o conteúdo delas. O jornalista da Fox pergunta: o primeiro teste voltou positivo, certo? Então estão fazendo mais testes agora? Sim, estão fazendo um teste adicional, respondeu Alex. O presidente Jair Bolsonaro passou a manhã no Alvorada, recebeu alguns auxiliares, sempre de máscara, mas, depois de divulgar o resultado negativo para o novo coronavírus, Bolsonaro saiu de terno e gravata, já sem máscara. Falou com apoiadores à distância. Apesar do seu teste negativo, eu não vou atrasar ninguém. Se bem que essa imprensa ali, o presidente foi para o Palácio do Planalto, mas permaneceu pouco mais de uma hora. Depois, apareceu caminhando no Jardim do Alvorada. Outros integrantes da comitiva presidencial também tiveram resultado negativo para o coronavírus. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o do Gabinete de Segurança Institucional, além do senador Jorginho Melo. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que mesmo dando negativo, daqui 7 dias vai recomendar que se faça novo teste. E isso pode ser feito a qualquer momento, caso apareça algum sintoma, como febre, por exemplo. Essa recomendação vale para Bolsonaro e os demais que estiveram com ele na comitiva. Em Washington, na Casa Branca, a correspondente Raquel Krarenbull perguntou ao presidente Donald Trump se ele estava em contato com o presidente do Brasil. Trump respondeu: recebemos a informação esta manhã que ele testou negativo. Nada de errado porque jantamos com ele, ficamos sentados um ao lado do outro por um longo tempo. Quando questionado se faria o teste, Trump afirmou: muito provavelmente sim, não por esse motivo, mas porque acho que farei de qualquer maneira.
O Jornal Nacional procurou o gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro para saber se ele conhecia uma pessoa chamada Alex Fares, se essa pessoa trabalhava no gabinete, se essa pessoa teria falado com a Fox News em nome do deputado. Mas nós não obtivemos resposta. Numa rede social agora à noite, Eduardo Bolsonaro disse que nunca recebeu a informação de que o presidente Bolsonaro pudesse ter testado positivo para o coronavírus. E indagou, abre aspas, então, se eu nunca recebi essa informação, como posso ter repassado ela para alguém? Fecha aspas. Eduardo Bolsonaro disse ainda que não sabia qual era a fonte da informação da Fox News. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que a Europa se tornou o epicentro da pandemia do novo coronavírus. O diretor-geral destacou: mais casos estão sendo confirmados na Europa diariamente do que a China relatava no auge da epidemia no país. Em todo o mundo, mais de 5.000 pessoas já morreram. Um marco trágico, Tedros Adhanom lamentou. A tragic milestone. Ele disse que as experiências da China, da Coreia do Sul e de Singapura demonstram que é possível prevenir o contágio e salvar vidas. A OMS destacou que o distanciamento social é um método testado e comprovado para evitar a propagação, mas voltou a afirmar que restrições de viagem por si só não resolvem. Desde que a situação na vizinha Itália se agravou, a pequena Suíça está apreensiva. Hoje, depois de ver o número de casos confirmados passar de 1.000, o governo suíço decidiu reintroduzir o controle nas fronteiras, especialmente com a Itália. E o país não está sozinho. Pelo menos 14 países europeus já anunciaram algum tipo de medida para proteger suas fronteiras. Polônia, Dinamarca e Ucrânia, por exemplo, vão proibir a entrada de estrangeiros. E tem outro mapa que não para de crescer. Segundo a Unesco, a quantidade de estudantes sem aula no mundo é sem precedentes, mais de 400 milhões. O último balanço conta 61 países com escolas e universidades fechadas, em nível nacional ou, em alguns casos, apenas em cidades ou regiões. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, foi além. Anunciou que o país vai entrar em estado de emergência amanhã. Em toda a Espanha, durante os próximos 15 dias. E o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, está em isolamento. A mulher dele, Sophie, que voltou recentemente de Londres, está com a Covid-19. Enquanto os casos se espalham rapidamente em diferentes continentes, a cidade onde o novo coronavírus surgiu, Wuhan, registrou apenas 5 novos casos de ontem para hoje e está voltando à normalidade aos poucos. A China respira aliviada. A Itália, onde o número de casos notificados se aproxima dos 18.000, começou a receber ajuda da China. Vai dar tudo certo. É a campanha que começa a circular na Itália de forma espontânea. Da Comissão Europeia, uma boa notícia. Vai dar tudo o que a Itália pede. A ajuda chegou também da China. Um time de especialistas que trabalhou na linha de frente no combate à Covid-19 desembarcou com 40 toneladas de equipamentos, máscaras e até ervas da medicina tradicional chinesa para ajudar a enfrentar a doença. Enquanto isso, os números não abaixam. De ontem para hoje, 250 pessoas morreram na Itália. Na Lombardia, as ruas estão vazias e os hospitais superlotados. Faltam profissionais de saúde e alguns médicos já morreram. De Cremona vem este flagrante da enfermeira exausta. No hospital, em Brecha, idosos aguardam em macas o resultado de exames. O enfermeiro explica que foi preciso instalar tendas para fazer o pré-atendimento de emergência. Na missa de hoje, na Capela Santa Marta, no Vaticano, o Papa Francisco afirmou que certas medidas deixam os fiéis muito sozinhos. A Diocese de Roma entendeu a mensagem e voltou atrás. Vai reabrir as igrejas da capital italiana. A Praça São Pedro segue completamente vazia, os aeroportos também.
O primeiro-ministro Giuseppe Conte mandou fechar os parques e vai distribuir máscaras de proteção para os trabalhadores. Os sindicatos querem parar para evitar o contágio nas fábricas. Com a proibição das aglomerações, resta aos italianos transmitirem de longe afeto uns aos outros. Uma brasileira que mora em Turim registrou essa cena. Vizinhos confraternizando, cada um na sua varanda. A companhia aérea holandesa KLM anunciou que vai cortar de 1.500 a 2.000 empregos no segundo trimestre para amenizar o impacto econômico do novo coronavírus. A empresa tem 35 mil funcionários. O presidente americano Donald Trump declarou emergência nacional nesta sexta-feira. A medida vai disponibilizar até 50 bilhões de dólares para estados e municípios. O presidente anunciou ainda que até a semana que vem, 500 mil testes estarão disponíveis. Mas disse que as pessoas não devem fazer o teste se não tiverem sintomas. A equipe de combate ao novo coronavírus deixou claro que a parceria com a iniciativa privada será fundamental para diagnosticar e tratar quem for infectado. Trump disse que o governo vai facilitar o atendimento de pacientes à distância e que vai criar um drive-thru para que as pessoas façam testes sem precisar sair do carro. O anúncio do presidente era a receita que o mercado financeiro esperava para aliviar a dor de cabeça dos últimos dias. Ontem foi o pior pregão da Bolsa de Valores de Nova York em mais de 30 anos. Os índices abriram em alta, com a expectativa da fala de Donald Trump, e mais do que dobraram depois que ele declarou emergência nacional. O principal índice da Bolsa de Nova York fechou com alta de mais de 9%. Mas ainda acumula queda de mais de 20% nos últimos 30 dias. Trump disse que ainda pode adotar medidas econômicas para ajudar os setores afetados pela pandemia do novo coronavírus, como as empresas de cruzeiros e as companhias aéreas. E que pode incluir visitantes do Reino Unido na lista de restrição de entrada nos Estados Unidos, agora que os casos por lá aumentaram. Aqui no Brasil, o ministro Paulo Guedes prometeu anunciar nos próximos dias medidas para enfrentar os efeitos do novo coronavírus na economia. O governo decidiu antecipar para abril o pagamento de metade do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. O custo vai ser de 23 bilhões de reais. Além disso, nenhum aposentado vai precisar fazer a prova de vida pelos próximos 4 meses. A equipe econômica também pretende anunciar na semana que vem a redução dos juros e ampliação do prazo para pagamento do empréstimo consignado de aposentados. Ontem, o ministro Paulo Guedes voltou a pedir a colaboração de deputados e senadores para analisar e aprovar outros projetos que ajudem a destravar a economia e que já estão em tramitação no Congresso. Em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o governo tende a apresentar medidas de curto prazo para discussão. Segundo ele, a ausência disso incomodou deputados e senadores, que se reuniram com o ministro Paulo Guedes na quarta-feira. Maia disse que Guedes não tinha uma coisa organizada ou não quis falar, e que, se olhar os projetos, tem pouca coisa que impacte a agenda de curto prazo, ou quase nada. Hoje cedo, na chegada aqui ao Ministério, o ministro Paulo Guedes respondeu às críticas. Ele afirmou que esse pacote, que chamou de antivírus, inclui não só essas medidas pontuais tomadas pelo grupo de monitoramento, mas também outras ações importantes que serão anunciadas nos próximos dias. O pacote antivírus propriamente, nós estamos formulando. Ontem mesmo já anunciamos à noite. Em menos de 48 horas nós estamos respondendo ao presidente da Câmara. Ele está pedindo medidas, nós em menos de 48 horas vamos soltar. Vocês vão ver de hoje para segunda-feira vai sair muito mais coisas. Agora nós queremos saber se também o Congresso vai liberar saneamento, privatização de Eletrobras, tudo isso são recursos públicos que nós precisamos para retomar os investimentos. Nós temos uma série, listamos 16 projetos que podem acelerar o crescimento do Brasil. Durante a manhã, Guedes se reuniu com os presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. A mensagem é tranquilizar empresas e pessoas físicas que precisem de crédito.
O presidente da Caixa disse que poderá aumentar a oferta de crédito em 75 bilhões de reais para capital de giro, médias e pequenas empresas. A Caixa tem amplo espaço para emprestar. Os 75 bilhões são apenas 10% da nossa carteira de crédito e nós faremos isso matematicamente. Então estamos tranquilos, nós não discutimos o detalhe, estamos muito tranquilos porque não vemos nenhuma necessidade hoje, mas a grande questão, como o ministro sempre fala, é se essa é uma crise de 1 ou 2 meses ou maior. Estamos preparados. Também já está certa a isenção de tarifas de importação para produtos médicos e hospitalares que ajudem no combate e tratamento do novo coronavírus. E além dos 5 bilhões já acertados com o Ministério da Saúde, Paulo Guedes disse que a área poderá receber o dobro da verba. O grupo também estuda uma nova rodada de saques do FGTS. No fim do dia, Rodrigo Maia disse que as votações continuam e que espera ações de curto prazo porque, segundo ele, a vida das pessoas precisa ser nossa prioridade. Na avaliação de Guedes, a crise do novo coronavírus no mundo não ameaça o Brasil. O Brasil tem uma economia e uma dinâmica próprias. O sistema financeiro muito forte, muito bem monitorado e à medida que os impactos vão chegando, nós vamos neutralizando. Os mercados financeiros do Brasil, Europa e Estados Unidos, como a gente viu, fecharam um dia em alta. Mesmo assim, foi a pior semana desde a crise de 2008. Nunca foi tão rápido ir do céu ao inferno e ainda ter tempo para voltar para o céu. Foi o que os investidores sentiram hoje. Na abertura, o principal índice da Bolsa disparou. Em meia hora acumulava valorização de mais de 15%, reagindo às medidas de incentivo econômico anunciadas ontem pelos bancos centrais de vários países. Mas do jeito que subiu, despencou, com informações desencontradas sobre o exame do presidente Bolsonaro para coronavírus. Até o presidente anunciar tinha dado negativo, o Ibovespa já tinha perdido quase todo o ganho do dia. Daí para frente, o bom humor voltou e no fim do dia a Bolsa acumulou alta de quase 14%. Como faltam informações, você não sabe dizer qual que é a velocidade de contágio da doença, como isso vai bater na economia, no comportamento das empresas. Você não sabe avaliar o preço das bolsas, você não sabe dizer quanto que vale o dólar. Quando você navega no escuro, ninguém faz negócio. Falta de negócio leva a muita instabilidade. O comportamento das principais bolsas do mundo foi semelhante, com sobe e desce e fechamento em alta. Foi assim em Nova York, Londres, Milão e Paris. O dólar fechou o dia cotado a R$ 4,81, alta de 0,5%. Os analistas financeiros dizem que o mercado de ações está operando em modo gato escaldado, aquele que tem medo até de água fria. Depois de tantas quedas fortes nos últimos dias, de tantos circuit breakers, qualquer notícia boa é interpretada como oportunidade para recuperar perdas. Mas na primeira má notícia, todo mundo corre para vender ações e evitar novos prejuízos. A busca por esse equilíbrio entre preço, medo, valor justo, vai fazer com que às vezes, as ações se acomodem em um certo nível de preço. Mas por enquanto não. Mas por enquanto, até isso acontecer pode demorar semanas, meses ou quem sabe anos, tá? Novamente, toda essa imprevisibilidade vai causar esse aumento de sensibilidade nos mercados. As autoridades de saúde de Pernambuco isolaram um navio de cruzeiro no Recife. 2 passageiros aguardam os resultados dos testes para o novo coronavírus. Um deles é um turista do Canadá de 78 anos que está internado num hospital particular. Ele passou mal assim que o navio chegou ao Recife ontem. Teve febre, tosse e dificuldade para respirar. Hoje à tarde, a Secretaria de Saúde de Pernambuco informou que outra passageira, uma irlandesa, teve sintomas de apendicite e precisou ser levada para o hospital. Como ela também teve febre e dificuldade para respirar, colheu material para fazer exame para o novo coronavírus. Até sair o resultado, ninguém, além das autoridades de saúde, pode entrar ou sair do navio. Segundo a Anvisa, o Silver Shadow tem 600 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. Desse total, 10 brasileiros. A Polícia Federal informou um número diferente, 509 pessoas a bordo, sendo 7 brasileiros. O navio de bandeira das Bahamas passou pelo Chile, Argentina e Uruguai antes de chegar ao Brasil.
Aqui esteve em Santa Catarina, no Rio de Janeiro e na Bahia. Deveria ter seguido ontem para o Ceará. Diariamente a Anvisa e o CIEVS entram na embarcação e fazem avaliação, além de ter um canal direto com a embarcação para qualquer ocorrência que venha acontecer a bordo da embarcação, nós termos já de imediato o que está acontecendo e acionar os mecanismos que a gente julgar necessários no momento. O Ministério da Saúde anunciou que todos os cruzeiros marítimos que iniciariam a viagem a partir de hoje estão suspensos até o fim do estado de emergência no país. Os principais jogos do futebol brasileiro neste fim de semana não vão ter público nos estádios. Sempre juntas e muitas vezes misturadas. É como as pessoas consomem esporte mundo afora. Consumiam. Não é que ele esteja desacostumado a ficar vazio. O Maracanã passa boa parte da semana adormecido. Incomum é ter jogo nele e não ter barulho. Mas a prudência aponta para tempos de torcida à distância no futebol. Por recomendação do Ministério da Saúde, já no fim de semana, alguns jogos dos campeonatos Carioca, Mineiro, Gaúcho e Paulista não terão público. Existe, eu diria, um monitoramento que permite que o Ministério da Saúde, a todo momento, possa tomar medidas mais restritivas e nós, em sintonia permanente, para que essas medidas possam ser imediatamente tomadas, se necessárias. Será um fim de semana sem futebol nas principais ligas da Europa. Hoje, os campeonatos inglês, alemão e francês anunciaram a suspensão dos jogos. Duas das maratonas mais tradicionais do mundo foram adiadas, a de Londres e a de Boston. A Fórmula 1 já havia cancelado o GP de abertura previsto para este fim de semana na Austrália. Hoje, mais duas corridas foram adiadas, a do Bahrein e a do Vietnã. O Comitê Olímpico da Grécia cancelou o revezamento da tocha no país, que começou ontem. E no calendário olímpico, abrem-se extensas lacunas. O coronavírus afeta 42 das 50 modalidades que definem a classificação para os Jogos de Tóquio. Realmente é um transtorno para cada modalidade, para o treinamento dos atletas, para a nossa programação para os Jogos Olímpicos. Agora a gente entende que isso é para todo mundo, né? Não é só para o esporte brasileiro, para os atletas brasileiros. O evento Campeãs da Areia, que reuniria atletas olímpicas do vôlei de praia no Rio de Janeiro no domingo, foi cancelado. É o mundo do esporte praticamente paralisado. Se é a saúde que está em jogo, o melhor é apostar na defesa. Cerimônias marcaram 1 ano do massacre numa escola em Suzano, região metropolitana de São Paulo. 2 assassinos tiraram a vida de 8 pessoas antes de se matarem. Alunos cantaram e rezaram em frente à escola Raul Brasil. Crianças soltaram balões e deixaram mensagens num parque da cidade. Agora à noite, uma missa lembrou as vítimas. Há 1 ano, 2 ex-alunos invadiram a escola, mataram 2 funcionárias e 5 alunos. Outros 11 ficaram feridos. Antes do ataque, um tio de um dos assassinos também foi morto. A seguir tem a previsão do tempo para o fim de semana. O bilionário americano Bill Gates anunciou que saiu do conselho de administração da Microsoft. Ele é um dos fundadores da empresa e diz que quer se dedicar a trabalhos filantrópicos relacionados à saúde, à educação e a mudanças climáticas. Bill Gates pretende continuar atuando como conselheiro de tecnologia. Ele e a mulher Melinda administram uma das maiores instituições de caridade do mundo. Vamos ver como fica a previsão do tempo nesse último fim de semana de verão? Anne Lotterman, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. O calor do verão mal chegou, né? Em muitas regiões a estação já está se despedindo. O verão termina na sexta da semana que vem e esse sábado será de chuva em grande parte do país.
Tempo bom para ficar em casa, né? Em verde escuro é onde ela cai a qualquer momento do dia. Já em verde claro é onde o sol aparece, mas pode chover também em algum momento. Vou destacar essa área em verde claro, bem aqui no Rio Grande do Sul, que teve uma semana bem quente e seca. Uma frente fria chega à região amanhã, trazendo chuva isolada para essa faixa, e ela se espalha por todo o estado até segunda. Mas até lá as temperaturas continuam bem altas. Porto Alegre, por exemplo, a máxima deve chegar aos 38 graus. Curitiba, calorão de 31 graus, 5 graus acima do normal para essa época. Boa Vista, 36 e Campo Grande e Cuiabá, 34 graus. Nas cidades de praia não chove. Em Aracaju, a máxima chega aos 32 graus e em Florianópolis, 31. E se você resolver dar um pulinho na praia para o mergulho, não esquece do protetor solar. O índice UV dos raios ultravioleta está bem alto nessas regiões. Se você estiver no Rio de Janeiro, tem previsão de chuva bem isolada à tarde. O mesmo vale para Porto Seguro, na Bahia. Tem alguma previsão daquela chuva forte que assusta para algum lugar do país? Muito assustadora não, viu, Renata? Chuva forte. Amanhã tem risco de temporal, olha só, em toda essa área laranja do mapa, que pega grande parte do norte do país, centro-norte do Mato Grosso e também no Tocantins e no Maranhão. Os maiores volumes de chuva são esperados em Teresina, com 40 milímetros, Fortaleza, 30 milímetros e em São Luís e Manaus, as pancadas também podem ser fortes. Em Vitória e Belo Horizonte, a máxima chega aos 30 graus e aí em São Paulo, Salvador, Maceió e também em Macapá, máxima de 31. Natal, 28, São Luís, 29 e Manaus, máxima de 33 graus. Bom fim de semana para todo mundo. Para você também, Anne. O Globo Repórter de hoje investiga como vivem as pessoas que gastam muito e as que sabem poupar. Dinheiro na mão, como faz falta, mas como lidar com ele? Qual a melhor maneira de organizar o orçamento de casa? Maria dos Milagres, da extrema pobreza para uma vida de conforto e prosperidade. Como mudar o destino economizando cada centavo? Uma aula de economia. O aposentado que comprou casas para toda a família. Enquanto isso, os gastadores... Na hora que a gente compra, a gente nem pensa, né? E você, já descobriu o caminho para acabar com os sustos no fim do mês? É hoje no Globo Repórter. E depois do Globo Repórter, tem o Jornal da Globo. Boa noite. Uma boa noite para você, bom fim de semana.